Pastor nos deu essa responsabilidade de estarmos hoje aqui para meditarmos na palavra de Deus, e o desejo do nosso coração é que você saia daqui com um aprendizado, com uma palavra de Deus, assim como fui abençoado ao estudar. Eu espero que você também seja abençoada nessa noite, quando nós aqui nos debruçarmos sobre a palavra e ela falar ao nosso coração. Então eu queria convidar todos a curvarem suas cabeças, fecharem seus olhos, para falarmos com Deus. Ó Deus, nós te adoramos nesta hora, neste momento, e colocamos, ó Deus, ao teu serviço a nossa vida, a nossa voz, tudo que somos, tudo que temos. Ó Deus, e que seja na unção, na ação do teu Santo Espírito, ó Deus, que possamos meditar na tua palavra e esta fale profundamente ao nosso coração aquilo que precisamos entender e viver segundo a tua boa vontade, Deus. Dá-nos entendimento, ó Deus, para expor, dá-nos entendimento para ouvirmos a tua palavra, e assim o teu Espírito seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queremos saudar também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, esperando que Deus o abençoe e você seja também ricamente abençoado na sua casa com a palavra do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a palavra Natal, desde que eu era pequenininho, ela me causava uma certa estranheza, né? Natal. Eu lembro da minha mãe fazendo pré-natal. Ia numa clínica, chamava neonatal. E eu não conseguia conceber essa ideia de Natal, porque Natal para mim é a festa do final de ano, é a troca de presentes, é a mesa farta, é o amigo oculto, é a alegria até do Papai Noel. Para mim Natal era isso. E eu não conseguia entender bem esse negócio, que tinha a ver isso com o Natal. Cresci um pouquinho, não cresci muito, mas cresci um pouquinho, amadureci e entendi, compreendi que a palavra Natal quer dizer nascimento. E o Natal que nós comemoramos era o nascimento de Jesus. E quando eu compreendi a intenção ou o significado dessa palavra, veio outro problema para mim. Se Jesus não é cegonha, se Papai Noel não é cegonha, o que tem a ver com o Natal? Não nasce, não traz bebê, não entendi esse negócio. Isso ficou um negócio meio muito confuso para mim. Quando eu cresci mais um pouco, foi sim que eu entendi, ou amadureci, eu entendi as perspectivas do Natal, do comércio, enfim. E o Natal até hoje, ele é algo que se apresenta muito mais como o Natal de presentes, da mesa farta, da troca de presentes, quem ganha, quem recebe, muito mais gostoso receber do que dar, na verdade, ganhar presente é bom, muito bom. Enfim, então, com isso tudo, nós vimos que o Natal vem ao longo dos anos tomando um espaço que em tese deveria ser, ou em tese não, que na prática deveria ser somente do Senhor Jesus Cristo. Porque o Natal é a expressão máxima do amor de Deus por mim e por você. Deus materializa o seu amor mandando Jesus Cristo para que a gente conhecesse a sua palavra, tivéssemos acesso à salvação que Ele planejou para mim e para você desde antes da fundação do mundo. Isso, infelizmente, ao longo do tempo, as coisas vêm tomando um lugar que não era próprio do Natal, mas do Senhor Jesus Cristo. E o que a gente percebe é que desde o início da criação de todas as coisas, a sutileza do diabo em nos convencer ou nos afastar de Deus ou da sua palavra de Deus, ela é presente, e mais que isso, desde o início até os dias de hoje, parece que a estratégia dele não mudou. Veja que no início, quando ele se apresenta a Eva como uma serpente e começa a se relacionar com ela, chama a atenção dela pela forma que a serpente começa a conversar, ganha uma certa intimidade com ela, e depois dessa intimidade, ele começa a colocar uma controversa situação a respeito da palavra de Deus. Gênesis diz que Deus disse assim ao homem e à mulher: olha, de
toda árvore do jardim vocês podem comer, está lá no capítulo 3, exceto de uma, a árvore do bem e do mal, dessa vocês não podem comer, porque no dia que dela comerem, certamente morrereis. E quando a gente compara Gênesis 2,16, que é a ordem de Deus, com Gênesis 3, no verso 1, nós vemos que a proposta do diabo na primeira conversa é: Deus disse que vocês não podem comer, não é isso mesmo, do fruto? E a Eva, não, ele disse que a gente pode comer, só não pode comer de uma. E aí quando ele diz, do verso 2, capítulo 2, versículo 17, quando Deus diz que quando eles comessem dessa árvore, certamente morreriam, no capítulo 3, versículo 4, o diabo diz: certamente não morrereis. E olha que era num papo, numa conversa de forma sutil. E eu quero mostrar isso e chamar a atenção de vocês nisso, dessa situação, porque as coisas acontecem assim também na nossa vida, para nos afastar de Deus, para colocarmos em dúvida a própria palavra de Deus. Quando somos atraídos por alguma coisa que nos chama a atenção e começamos a querer questionar, é certo, é errado, pode, não pode, e a própria palavra começa a ser contraditória ao nosso coração, e aí sim a estratégia do diabo começa a crescer, nos incentivando não só a tocar no pecado, mas a mexer com o pecado e a pecar contra Deus. O que a gente quer dizer com essa situação? Hoje nós vivemos o Natal dos brinquedos, das festas, e nós vemos algumas sutilezas de heresias que a gente aprende sem perceber, e a gente às vezes traz para dentro da própria igreja, coisas que a Bíblia não diz. Por exemplo, aonde está escrito na Bíblia que os magos eram reis? Não está. A Bíblia diz que os magos, e magos quer dizer alguém que está lá, os magos que eram estudiosos dos astros, das suas colocações, das suas modificações. A Bíblia não fala disso, fala que eles não eram reis, fala que eram os magos, mas a história vem e os coloca como reis. A Bíblia não fala que eles adoraram a Jesus numa manjedoura, mas numa casa, e entrando na casa, Mateus capítulo 2, versículos 10 e 11, fala que entrando na casa, adoraram o menino. A Bíblia não fala que eram 3, fala que eram uns, que poderiam ser 2, poderiam ser até 12, segundo os estudiosos. No entanto, tradicionalmente, a gente aceita essas coisas e as coisas vão caminhando assim. Enfim, são exemplos que eu quero dar aqui, como que as coisas entram sutilmente, a gente aceita, e quando a gente compara com a Bíblia, fala, tem uma coisa errada aqui. A Bíblia realmente não fala que eram 3, a Bíblia não diz que eles adoraram numa manjedoura, pelo contrário, numa casa, não diz que eles eram reis, enfim, coisas que a gente vai no dia a dia sem perceber. Isso é chamado de heresia, e heresia é mais que mentira. Mentira é uma coisa que é falsa, e heresia é pregar uma doutrina falsa. Por que nós estamos dizendo isso? E aí eu volto e quero lembrar e pedir os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. João, capítulo 3, apenas o verso 16. Eu acredito que muitos conhecem esse texto. João, capítulo 3, verso 16. Nos diz assim o verso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele é muito conhecido. Alguém já disse que ele resume toda a Bíblia, mas na realidade aqui ele está resumindo o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era alguém de alta patente entre os judeus, o fariseu que comandava lá parte do seu tempo lá, e reconhecendo
que Jesus era vindo de Deus, capítulo 3, verso 1, diz que ele reconhecia que Jesus era Deus, porque senão ele não poderia fazer o que ele fazia. Vai na calada da noite questionar Jesus, como é essa história, o que Jesus estava fazendo, e Jesus coloca diante dele uma situação muito interessante, e diz o seguinte: olha, meu amigo, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. E ele, apesar de ser um estudioso, um camarada graduado, ele não entende essa colocação de Jesus e faz uma pergunta absurda: Jesus, pode alguém sendo grande voltar ao ventre materno e nascer novamente? Um negócio meio absurdo para quem tinha a graduação que tinha o nosso amigo Nicodemos. E Jesus mostra para ele o propósito e o plano de Deus sobre a vida do homem. Enfim, é um diálogo onde encaminha Nicodemos para entender o plano de Deus para o homem. Contudo, meus irmãos, eu quero falar nesta noite exatamente sobre o amor de Deus. O amor de Deus que se caracteriza na pessoa ou no nascimento de Jesus Cristo, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, nesse dia que separamos para glorificar e adorar a Deus, porque Ele nos mandou Jesus Cristo. Diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meus queridos irmãos, nós não podemos viver Jesus Cristo ou amar Jesus Cristo sem que Ele nos amasse primeiro. A história ou a própria palavra de Deus nos diz que é Deus quem age a todo momento. A ação e iniciativa sempre é a partir de Deus para nos buscar, para nos resgatar, para nos colocar no caminho e fazer-nos entender a sua palavra. Veja que quem amou foi Deus, quem deu o seu Filho foi Deus. Nós apenas somos os beneficiários desta grande obra, deste grande amor de Jesus Cristo ter vindo e morrido por mim. E por que Jesus precisava ter morrido? Pô, na nossa cultura a gente não sacrifica nada, e até hoje na cultura do judeu não se sacrifica nada. Mas Israel foi escolhido como o povo que seria o representante de Deus, aquele que mostraria ao mundo a palavra de Deus. E por ordenança de Deus, para perdão dos pecados, anualmente eles precisavam se reunir diante do sacerdote. E alguma coisa, ou alguém teria que morrer por causa dos pecados cometidos deles. E então se levava um animal perfeito, o melhor possível, se apresentava ao sacerdote e este o sacrificava, desde o amanhecer até o anoitecer. Essas coisas aconteciam, e assim fazia-se um ritual para perdão de pecados. Então Deus decide que o sangue de animal não mais seria necessário, até porque os homens estavam sacrificando animais e as suas vidas não estavam sendo mudadas. Eles estavam sendo perdoados e as condutas não estavam sendo mudadas. Então Deus decide mudar a história, eu diria assim, que aperfeiçoar a história, e Ele diz que precisa então ter um sacrifício único, que é de Jesus Cristo. Mas esse sacrifício deveria ser alguém que não tivesse pecado, alguém que representasse a perfeição diante de todos os homens, para que esse sacrifício fosse verdadeiro e conseguisse atingir a todos. Como ninguém, Deus olhando para a terra, ninguém tinha condições para tal sacrifício. Então Deus, por amor, se faz homem, encarna como Jesus Cristo para morrer na cruz e fazer esse sacrifício que anualmente os judeus faziam para perdão dos seus pecados. E agora vem Cristo e morre por todos nós como um cordeiro para perdão dos nossos pecados. E a palavra nos diz que somente através de Cristo Jesus nós podemos ver a Deus. Somente em Cristo Jesus nós podemos nos achegar a Deus. Somente Cristo Jesus pode nos intermediar a Deus. Nem ninguém, nem nada, nem nenhum sacrifício, nem nenhuma obra, nada pode substituir a pessoa de Cristo.
sei que muito tem se pregado por aí, para que se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, Deus vai fazer na sua vida. Olha, vem para, faça isso, que isso vai acontecer. Eu queria dizer para você, meu querido irmão, que Deus não é refém das nossas necessidades, Deus não é refém dos nossos pedidos, Deus não é refém das nossas ansiedades, nem mesmo das nossas orações. Contudo, Ele se coloca à disposição para nos ouvir e nos abençoar. Temos um cântico que cantamos: se Deus fizer chover, Ele é Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se não abrir, Ele não é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A proposta é servir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Eu sei que muitos têm buscado, e as igrejas têm ficado lotadas por aí, de pessoas que deixam de ser cristãs para serem religiosas, buscando para si mesmo a bênção do Senhor e não o Senhor da bênção. Foi por amor que Jesus Cristo veio, morreu por mim e morreu por você. Foi por amor que Deus mandou Jesus Cristo, e nós, como beneficiários desse amor, encontramos em Cristo a salvação eterna. 1 João capítulo 4, versículos 10 e versículo 19 nos diz assim. 1 João capítulo 4, versículo 10 nos diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículos 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós cremos na doutrina da eleição, ou seja, eu amo a Deus não porque eu chego à conclusão que Ele é bom, eu aceito a Jesus porque eu entendo que Ele é Filho de Deus. Não, a palavra nos diz que só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Só conseguimos aceitar a Jesus porque fomos escolhidos lá atrás, antes da fundação do mundo. A palavra nos diz que, se não fosse Deus agir primeiro, nada do que eu e você fizéssemos poderíamos, de alguma forma, alterar o curso da vontade e do querer de Deus. Então, se aceitamos a Cristo, porque Ele nos aceitou primeiro. Se amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro, como o próprio texto nos diz acerca da sua palavra. Se queremos viver uma vida segundo a vontade de Deus, pregando e vivendo o Natal, que representa um marco na história do mundo, e foi um marco tão importante que o nosso calendário hoje se divide em antes e depois de Cristo. Tal foi a importância de Cristo na história dos homens e na vida dos homens para a salvação. Nós cremos e pregamos um evangelho representado por Jesus Cristo, não um evangelho que resolve a minha dor de cabeça, não um evangelho que resolve o meu problema financeiro, não um evangelho que resolve as minhas questões sociais, as minhas crises sociais. É um evangelho que até me norteia nesse caminho, nessas diretrizes. Contudo, é um evangelho que resolve a minha questão eterna, aonde eu vou passar a minha eternidade. E aí é que entra o sacrifício de Jesus, a importância do seu nascimento, porque sem Cristo eu já estou no inferno, já estou condenado, porque é Cristo quem me garante salvação e vida eterna. Daí a importância de Jesus na minha vida e na sua vida. Daí a importância do amor de Deus e da ação do amor de Deus na minha vida e na sua vida. Daí a importância de servirmos a Jesus como Senhor e não colocarmos como servo a serviço da minha ou da sua necessidade. Deus não é refém das nossas necessidades, mas está sempre trabalhando a nosso favor. Nós cremos que aquele que nos elegeu é aquele que também cuida de nós, e em Cristo para herdarmos a glória eterna. Diz a segunda parte do versículo
que a morte de Jesus Cristo, que Ele veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho foi escrito para isso, meu querido, para resolver as nossas questões eternas, porque a nossa vida não se resume nos dias que aqui vivemos. Se não encararmos a eternidade como uma realidade da minha vida, é em vão a minha vida aqui. Se não encararmos que esse Evangelho é que me garante a eternidade nos céus, é em vão o nosso culto nesta noite. Eu preciso crer que é em Cristo Jesus, que nasceu e morreu para que eu tivesse vida eterna. É com esta finalidade que eu me reúno aqui com os irmãos para adorar e servir ao Senhor Jesus. Pois Ele deu o seu Filho unigênito para que eu e você tenhamos vida eterna. O Evangelho não trata de situações que me colocam numa condicional boa de vida, porque eu creio em Jesus, porque eu aceito Ele como Filho de Deus. Viver esse Jesus pregado por João, viver esse Jesus que nos trouxe a boa nova a partir de Deus. E Jesus, no seu tempo, Ele era a mensagem e o mensageiro ao mesmo tempo. E desde o seu tempo a sua palavra vem ecoando pelos séculos dos séculos, mudando vida, pessoas, costumes e valores. Pessoas que se encontram com Cristo e são transformadas por essa palavra, jamais caminham novamente por caminhos tortos, como andavam antes de conhecer a Jesus Cristo. A palavra nos converge para andarmos no caminho e não à margem do caminho. A proposta de Jesus é que o sigamos segundo a sua boa vontade, sigamos pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por mim. Há uns dias atrás, pregando numa igreja, falando sobre santificação, e aprendemos daquela palavra que a santificação não é algo que eu faço para que Deus haja segundo a minha vontade. A santificação, ela é algo que me prepara para ver a realização de Deus na minha vida e diante dos meus olhos. E citamos o texto de Josué capítulo 1, Josué capítulo 3, 5, se não me engano, onde o Josué diz ao povo: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Ele pode fazer, ou para que o Senhor faça maravilhas, não, porque Ele fará. A nossa santificação é para nos prepararmos para o que o Senhor vai fazer, não para que Ele faça coisas segundo a minha vontade, segundo o meu viver. Sim, é bom trocar presentes, é ótimo. Sim, é bom sentar à mesa com parentes e amigos e dividir ali uma mesa, sem dúvida alguma. Mas estas coisas não podem substituir a pessoa de Cristo na minha vida, no meu culto, no meu dia a dia. Porque quando estas coisas passam a substituir um espaço que é devido única e exclusivamente ao Senhor Jesus, bom, a minha vida precisa ser revista. Se realmente estou andando segundo a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Viver o Evangelho não se pode andar quase no caminho. Não dá para viver quase o Evangelho. Não dá para quase aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida. Porque quase pode ser uma determinação derradeira na sua vida. Quase sobrevivi, morri. Quase peguei um ônibus, perdi o ônibus. Quase salvo, está no inferno. Quase crente, não é crente. Não dá para se viver esse Evangelho com quase na minha vida. À margem, não. Ele nos chamou para vivermos este Evangelho que representa Jesus por onde quer que a gente vá. Logo, as minhas ações, com tudo que tenho, com tudo que sou, precisa e deve representar a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: portanto, quer comais,
quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Essa tem que ser a nossa atitude. Isso precisa ser o nosso status de vida, e não nos deixarmos levar pelas coisas que nos cercam, esquecendo de lembrar de Deus, esquecendo de trazer Deus para a nossa realidade de vida, para o nosso projeto de vida. Porque foi Ele que nos amou, foi Ele quem mandou Jesus Cristo para me tirar da onde eu estava, de um mundo de pecado e condenação. Eu era herdeiro do inferno, mas a partir de Cristo me tornei um cidadão do céu. Daí a importância do Natal, daí a importância de ensinarmos as nossas crianças, desde pequeno, que é isso aí, olha, Jesus Cristo não substitui Papai Noel não tem nada a ver com Jesus Cristo. Natal representa o grande nascimento da história de Cristo no meio do povo, que é chamado para a salvação. Precisamos andar e viver segundo a vontade daquele que nos chamou. Não existe quase no meio do Evangelho. E eu queria concluir essa palavra contando uma história que eu acho que eu até já contei aqui. Ela usa até o nome de Cristo vou chamar de ilustração, mas para que você entenda a sua atitude e a sua postura, porque o que vale aqui é a moral da história. Conta-se que Jesus chamou o povo e diz: olha, cada um pegue uma pedra e siga-me. E um monte de gente pegou a pedra e saiu seguindo Jesus. E um daqueles que estavam lá olhou assim: puxa, carregar uma pedra nesse sol. Foi lá e pegou uma pedra pequenininha. Enquanto todos pegavam uma pedra razoável lá e fazendo o seu esforço natural, ele pegou uma pedrinha pequenininha e saiu jogando para cima, para baixo, e todo mundo cansado, suado, com a pedra na mão, e o outro está lá brincando com a pedrinha, né? Não sei quanto pesava, mas enfim. O fato é que em determinado momento, diz a ilustração, que Jesus mandou o pessoal sentar, o pessoal sentou, e aí Jesus disse assim: então que estas pedras se transformem em pães. Aí todo mundo com a baita de uma baguete, com um pão grandão, bonito, gostoso, cheiroso, e o outro comendo uma rosquinha, mas isso é pequenininho, todo mundo se fatando, o outro só com uma rosquinha pequenininha e tal. Enfim, ele comeu a rosquinha e o povo se fatou, e Jesus novamente fala assim: então pega a pedra e vamos partir. Então, quando todos pegaram a pedra mais ou menos do mesmo tamanho, em seguida, ele, querendo compensar, pegou logo uma baita de uma pedra e saiu arrastando, e com dificuldade saiu levando. E quando Jesus chega à beira de um rio, Jesus fala: bom, vamos jogar a pedra no rio agora. Pum! O pedrão cai no rio e aquele camarada fica injuriado. Puxa vida, rapaz! Peguei uma pedrinha, Jesus transformou em pão, todo mundo comeu pouco, comeu rosquinha, e agora eu carrego um pedrão para tentar compensar a minha situação. E Jesus, vamos jogar no rio. Deixa eu falar com Jesus: Jesus, explica esse negócio. E a resposta de Jesus para aquele camarada, aliás, a resposta foi uma pergunta para aquele camarada, e é uma pergunta que eu quero concluir deixando para você. Jesus virou para ele, e a pergunta que eu faço para vocês: para quem você está carregando a pedra? É um questionamento que precisamos fazer neste Evangelho que andamos segundo a vontade de Deus. Neste Evangelho que nos diz que Deus amou, ou Deus me amou, e Deus te amou de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que mandou Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viver o Evangelho é muito bom, mas não vamos buscar só a bênção do Evangelho, mas vamos viver este Evangelho, porque as consequências que ele nos traz, são consequências eternas. Onde você vai passar a sua eternidade? Jesus nasceu para que eu e você, através dele, passássemos a nossa eternidade
no céu, como Ele mesmo garantiu. Mas se você está nessa caminhada carregando uma pedra para você mesmo, é bom que você reveja o teu conceito, porque Jesus nos chama para servi-lo, com aquilo que somos, com aquilo que temos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu caminho, e que de maneira nenhuma você venha substituir o espaço que é de Cristo Jesus por qualquer outra pessoa ou por qualquer outra coisa, porque Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu e você pudéssemos crer e termos a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar. Amém.